A pandemia do novo coronavírus alterou drasticamente a rotina de muitas universidades públicas e privadas. Há mais de um mês, essas instituições tiveram que suspender suas aulas. Desde então, a solução encontrada por algumas delas para que as aulas pudessem acontecer foi a aula em EAD, ou seja, o ensino à distância, o que tem gerado muitas polêmicas e opiniões divergentes, como é o caso da Keila, acadêmica de enfermagem da UFMA do campus de Pinheiro, que se posiciona totalmente contra as aulas virtuais. Eu sou contra por uma questão que as universidades elas apresentam uma pluralidade de pessoas e de outros fatores, assim como todas as escolas públicas. Então é muito difícil achar que todas as pessoas elas vão ter o mesmo comportamento, vão ter os mesmos recursos, elas vão ter celulares, elas vão ter acesso à internet, vão ter computadores para isso. Então não é legal fazer algo que inclua algumas pessoas, mas que exclua a maioria. Um grande desafio das aulas à distância é a exclusão digital, onde muitos estudantes não têm recursos tecnológicos para acessar as aulas, como é o caso deste aluno da Universidade Estadual do Maranhão, que desabafa em uma rede social sobre a sua vulnerabilidade. Ele conta que não tem um computador para assistir às aulas e que não possui condições de ter um. Elas podem dificultar porque muitas pessoas elas vão ter dificuldade, elas não vão ter professores, elas não vão ter pessoas que possam estar auxiliando elas. Elas vão apresentar alguns problemas, às vezes tem algumas disciplinas que são práticas e essas práticas elas não vão poder ser feitas porque as pessoas estarão em casa. Além do que, nós estamos passando por um momento singular. São muitas questões emocionais que podem dificultar essas pessoas de conseguirem realmente aprender alguma disciplina. Então você acha que a formação ela fica de alguma forma comprometida? Sim, ela fica sim comprometida, porque essas pessoas, assim como eu, elas não estarão tendo o acompanhamento necessário por esses professores, elas não estão em um bom momento para elas aprenderem de fato. Então eu acredito sim e que essa formação seja de fato prejudicada. Comovidos com a situação do Mike, algumas pessoas criaram uma vaquinha virtual para ajudá-lo a comprar um computador. Casos como esse do Mike só reforçam a desigualdade social, e essa realidade é encontrada na maior parte do país, onde 58% dos domicílios não têm acesso a computador e 33% não possuem internet. Existem locais que eles ainda dão alguns meios para que essas pessoas acessem, mas outros não. Então, algumas pessoas elas ficarão à mercê disso. Como elas irão acessar? Elas terão acesso a um celular, elas terão acesso a computador, e isso acaba criando um abismo entre a vontade que essa pessoa tem de aprender e os meios que ela realmente tem para que ela possa ter essa aprendizagem. E as aulas que deveriam ser práticas, você acha que no modo virtual elas terão aproveitamento? Eu creio que um estágio prático ou uma disciplina prática sendo feita à distância, ela não surtirá o efeito que ela precisaria surtir. Porque eu preciso desse contato, eu preciso saber como fazer o procedimento e eu não irei conseguir fazer isso de forma efetiva sozinha, com uma pessoa me auxiliando por uma outra tela. Então eu creio que não seja vantajoso. Acredito que possa sim ser pensado em um retorno gradativo, mas não de forma abrupta, que esse retorno seja feito de maneira muito bem pensada, porque não vai adiantar de fato colocar em uma sala 50 pessoas e acharem que elas vão conseguir seguir algum distanciamento social, porque é muito difícil que isso de fato aconteça. Então é preciso que seja feito um planejamento para que essas aulas possam retornar, e se não houver como, é melhor que elas não retornem dessa maneira totalmente remota, porque eu creio que seja mais prejudicial do que benéfico.